Meus irmãos, hoje nós começamos esta série, o mês da atitude, ou de atitude, se assim podemos dizer. Nós estamos iniciando um novo ano, e a pergunta que eu quero te fazer hoje é: como será o ano de 2021? Se eu pudesse perguntar a você, como você planeja, irmão Hamilton, o ano de 2021? Pastor Antônio, como está o seu planejamento? A verdade é, irmão Josimar, que nós não estamos podendo talvez planejar tantas coisas. Eu estou saindo de férias a partir de amanhã, e até nós estávamos brincando hoje. Irmão Josimar perguntou para mim e para a Samara: e aí, vocês vão para onde? Vão descansar aonde? Eles não sabemos ainda o que serão dos próximos dias, porque diante de tantas incertezas que nós temos, talvez os nossos planejamentos estão meio que engavetados. Sem dúvida alguma, o ano que se passou foi um ano diferente de tudo que nós já vivenciamos, muitos obstáculos. E como nós aprendemos na quinta-feira, na mensagem de Ano Novo, nós usamos uma expressão falando sobre Josué, e hoje nós vamos falar de novo sobre Josué. Quando nós olhamos a história bíblica, nós notamos que o livro de Josué é o cume, aquele ápice da entrada do povo de Israel na terra prometida. E nós estávamos falando sobre o resumo dos livros para chegar em Josué: Gênesis, a criação; Êxodo, o povo com uma mentalidade escrava. E aí nós vemos Gênesis, Êxodo, Levítico, o povo é chamado à adoração. Números, nós vimos então que um povo que tinha uma mentalidade escrava é chamado agora por uma mentalidade de um povo guerreiro, e o povo já estava no deserto. E aí nós saímos daqui com uma frase no nosso coração, entendendo que do deserto é lugar para se formar guerreiros. Guarda essa frase no teu coração: deserto é lugar para se formar guerreiros. O ano de 2020 foi um ano, irmão Fábio, para formar guerreiros. Um ano que formou homens e mulheres de maneira especial. Agora eu quero dizer a você, quais são os seus planos para 2021? Sem dúvida alguma, um desafio que nós temos é sermos sensíveis uns aos outros. Sabemos que todos nós temos problemas. Ninguém pode dizer assim: estou fechando o ano de 2020, eu fechei o ano de 2020 sem problemas. Eu não tenho como fechar este ano e olhar para trás e dizer assim: tudo que eu planejei deu certo. Mãe Edna, quando a senhora olha para o seu planejamento, tudo que a irmã planejou, conseguiu fazer? Não foi só a irmã. Todos nós aqui, quando olhamos para o nosso planejamento, irmão Carlos, nós olhamos para 2020 e chegamos a uma conclusão: nós talvez não fizemos nem 20 ou 30% daquilo que nós gostaríamos de fazer, Fábio. Mas uma coisa nós podemos dizer: nós estamos vivos para a glória de Deus. Isso já nos basta. Já vencemos tantas coisas. E aí nós olhamos para tudo isso, e aí nós precisamos partir para 2021 com uma consciência muito tranquila. Se nós não aprendermos a lidar com a adversidade e buscarmos no Senhor forças para continuarmos, meus irmãos, nós vamos estar num ano novo com problemas velhos. Mudou a data, mas os problemas são os mesmos. A grande questão é: nós precisamos aprender nesse ano a resolver o que nós podemos resolver e a não se estressar com aquilo que você não pode resolver. Tem coisa, irmão Valdenete, que não está na nossa mão. E normalmente o nosso estresse, o nosso cansaço é que nós queremos resolver aquilo que nós não temos condições de resolver.
Tem gente que está estressada com a vacina. Com todo respeito, eu e você vamos poder fazer pouco sobre uma vacina. Mas aí talvez você está tão estressado com essa questão da vacina, você está gastando tanto tempo com isso. Quero lhe dizer uma coisa, com todo respeito, o que você pode resolver sobre a vacina? Então por que você está se estressando com isso? Acalma teu coração, ela vai chegar na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Agora, o que você pode resolver? Ah, isso eu posso resolver, pastor. Então resolva o que você pode resolver. É diante disso que nós queremos falar. Nós queremos, durante este mês de janeiro, falar sobre as atitudes corretas. O dicionário da língua portuguesa, irmão Josimar, define atitude como a maneira de se comportar. Atitude é a maneira de agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. É assim que nós nos vimos, agindo e reagindo diante da pandemia, agindo e reagindo diante das situações que nós passamos. Quer ver um exemplo de atitude? Uma atitude comportamental. É uma atitude que nós temos em relação ao outro. Como nós reagimos diante do outro, diante das circunstâncias? Atitude é um modo que indica a posição do corpo, postura. Por exemplo, eu posso dizer que agora a Ana Vitória está com uma atitude de estar sentada. A Cacá está em pé. O André está em pé. Um objetivo também. E é interessante que o antônimo de atitude, ou seja, aquilo que é contrário. Qual seria, irmã Samara? O antônimo de atitude. Achei interessante isso demais. Qual é, Michel? Medo, inércia, apatia. Quando nós não agimos com atitude, nós entramos na inércia, nós entramos na apatia, e normalmente fruto do medo. Sem dúvida alguma, irmãos, você que está conosco em casa, nós não queremos ser negacionistas em relação à pandemia. A pandemia é uma realidade, não tem como nós negarmos, a pandemia não existe. Existe. Nós que enfrentamos o Covid, principalmente, quando você está passando por ele, você sabe que a pandemia existe, meu irmão. Quando dá aquele calafrio, aquele sentimento ruim no corpo, aquela fraqueza. E quem teve situações mais complicadas do que nós, por exemplo, de fato sabe que o Covid existe. Não tem como nós negarmos isso. O vírus é real, mas também o câncer é real. A obesidade é real. As cardiopatias são reais. Outras enfermidades são reais, outras lutas que nós enfrentamos são reais. No entanto, nós estamos vivendo um momento e temos limitações na saúde, na economia, diante de tudo que nós estamos passando. Agora, um cuidado que nós precisamos ter é que nós não podemos olhar o mundo 2021 apenas à luz da epidemiologia. A epidemiologia é uma ciência, mas também temos inúmeras outras. Por exemplo, temos a sociologia, temos a antropologia, temos as ciências sociais. E quando a gente olha para as outras ciências, nós estamos notando também, por exemplo, a economia. Tem muita gente morrendo sem sair de casa. Não de Covid, mas morrendo de depressão, tirando a sua própria vida. O índice de casais que estão com agressões em casa tem crescido de maneira assustadora. Então são muitos os problemas, são muitas as circunstâncias. E aí no meio de tudo isso, nós olhamos para um ano que começa, e aí vem no nosso coração muitas incertezas quanto ao amanhã. E aí eu quero te perguntar hoje, qual será a sua postura diante do ano novo? Anderson, o que você vai fazer diante desse ano? Amanhã é segunda-feira, mano. Amanhã o ano começa. Apesar de ouvir outro dia de uma pessoa que disse assim para mim: pastor, o ano só começa depois do carnaval. Meu irmão, para mim não, amanhã é dia. Não, irmão, amanhã nós estamos agarrados e é cedo. Não é assim, Michel? Não é isso, Mancera? Chega lá para o chefe e diz assim: só começa depois do carnaval. Não, o ano começa amanhã. Ele já começou.
Agora a questão é, como nós vamos lidar com a segunda-feira, pastor Antônio? Como nós vamos lidar amanhã, quando a gente pegar aquele ônibus, o 357? Como nós vamos lidar pegando 400, irmão Josimar, 404? Como é que nós vamos lidar com ele? Como nós vamos lidar com todas essas circunstâncias que estão diante de nós? E aí nós paramos para isso, e por isso nós queremos durante este mês de janeiro, termos atitudes corretas diante de todas estas situações. E por isso nós começamos hoje pensando sobre o medo. E esta semana nós vamos lutar contra o medo. Hoje é a primeira mensagem de uma série de 6 que eu quero lhe desafiar. Esta semana eu quero te convidar todos os dias às 10 da noite, estar conosco na Hope TV, lá da sua casa. Então hoje eu vou começar a primeira, não tenha medo. Amanhã, irmão Hamilton, eu vou falar sobre, sabe o quê? Não tenha medo de não ser importante. Tem muita gente que está aprisionado pela importância, quer ser importante. E aí quando não é importante, quando não é lembrado, entra num desespero, entra num medo de não ser lembrado. Não tenha medo de não ser importante. Não tenha medo da escassez. Não tenha medo de se desapontar a Deus, ou de desapontar a Deus. Não tenha medo dos momentos finais da vida. E não tenha medo do que vem por aí. Essa semana vai ser um curso na palavra de Deus de como vencer o medo. E eu queria desafiar você todas as noites nós estarmos juntos, e nós vamos começar hoje à luz de Josué. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Josué. Sem medo de viver, vai ser o tema desta semana, mas hoje nós começamos. Não tenha medo. Não tenha medo é o tema de hoje. Josué capítulo 1. E ninguém melhor do que Josué para nos ensinar sobre medo. E quando a gente olha para Josué, o seu nome tem por significado salvação. Antes de chegar no capítulo 1, onde nós vamos ler de 1 a 9, eu queria só pensar com você que, quando a gente olha para a história de Josué, nós vamos notar aqui, em especial no seu livro, contando a sua história depois da morte de Moisés, passando pela conquista da terra prometida, até a morte de Josué. Nós vamos notar, e depois eu queria convidar você a ler o livro todo, que os 12 primeiros capítulos de Josué estão focados em mais ou menos nos 5, 6 anos, passando ali, iniciais à morte de Moisés. Depois do capítulo 12, você vai notar que é a vida de Josué mais à frente, a vida de Josué lá na frente, mais ou menos uns 20 anos depois. Eu gosto de olhar a vida de Josué, irmão Hamilton, em 3 momentos. Eu classifico esses 3 momentos sendo Josué como um assistente, Josué como um líder militar e Josué como um homem experiente. Sabe quando eu vejo Josué como um assistente? Quando Josué é chamado entre os espias. Lembra desse momento? Quando Moisés manda os 12 olhar a terra prometida, 12 homens de Cades Barneia para espionar a terra de Canaã, e aí ele pede que as tribos possam enviar líderes. 12 líderes foram apresentados a Moisés para que pudessem olhar a terra prometida, e Josué então é representante da tribo de Efraim. Ele foi enviado para representar o seu povo, e ele foi, entre os 12, nós tivemos apenas 2 pessoas que tiveram um posicionamento diferente diante da circunstância. Dos 12 que foram, lembram da história? 10 ficaram com medo dos gigantes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas 2 tiveram um posicionamento diferente: Caleb e Josué. Os 2 tiveram um posicionamento diferente do que estava acontecendo. É interessante que quando a gente olha como Josué sendo um assistente, nós vamos notar Josué sendo o instrumento do Senhor para estar ao lado de Moisés. Mas os anos vão se passando, e numa jornada de crescimento nas experiências com Deus, agora Josué deixa de ser esse assistente e assume o papel da liderança do povo de Deus.
Ele muda de nível, irmã Sara. Ele vai agora estar à frente. E então o capítulo 1 começa narrando este novo momento da vida de Josué. Ele sendo chamado como servo do Senhor para estar à frente do povo, para levar o povo após o Jordão. E é interessante que Josué, quando ele assume esse papel, ele repete uma cena, aquilo que ele tinha aprendido. Ele tinha ido como espia, agora ele manda novamente alguns espias. Eles envia agora 2 homens, para que atravessem o Jordão, e nós vamos ver nos 3 primeiros capítulos, isso acontecendo. Eles chegam a Jericó, e eles são escondidos ali na casa de Raabe, e eles voltam. E eles reportam para Josué o quê? Que o povo estava com medo do povo de Israel, que era hora de atacar, que era hora de prosseguir, era hora de cruzar o rio. Então Josué manda o povo tirar o sapato, porque a terra era santa. Ele entende o momento espiritual, e é por isso que nós falamos sobre o capítulo 3 na quinta-feira, que quando Deus quer nos usar para coisas grandes, antes a isso ele diz o quê? Santifica, prepara, santifica, porque o Senhor fará coisas grandes no meio de vós. Josué deu estas instruções para o povo se santificar. Só que aconteceu algo. Lembra do que aconteceu? Uma pessoa pode colocar tudo a perder. Tinha um camarada lá no meio, seu nome? Acã. E ele ficou encantado com a capa babilônica. Maldita capa e maldito encantamento. E Acã quase põe tudo a perder. E Deus usa Josué como um líder para novamente instruir o povo e falar sobre as bênçãos e as maldições do Senhor. Olha que interessante, de auxiliar para líder do povo. E agora a gente vai ver nos capítulos finais um homem maduro. Maduro com Deus, maduro nas experiências, a ponto de chegar diante do povo de Israel. E nos momentos finais da sua jornada, ver o coração do povo, muitas vezes ainda tendenciosos a querer se afastarem do Senhor. Josué chama o povo para uma responsabilidade. A gente chega lá no capítulo 24, lembra do que ele diz? Olha, é o seguinte, eu não quero saber a quem vocês vão servir. Se vocês estão querendo tomar outros caminhos, se vocês estão querendo servir a outros deuses, se vocês estão querendo caminhar em outra direção, ok. Mas uma coisa eu vou dizer a vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que maturidade. Olha os níveis. Aquele menino que veio ali da caminhada do povo de Israel, aquele menino, irmão Hamilton, que apenas ele, mais um homem, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Toda uma geração ficaram fora, mas Caleb e Josué entraram na terra. Aquele menino cresce, aquele menino se torna o líder do povo de Deus, e agora com maturidade ele diz assim: olha, não importa quem vocês querem servir, a grande questão que eu vou dizer a vocês, eu já tomei uma decisão na minha vida, e sabe qual é? Eu quero servir a Deus com integridade, com fidelidade. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se a gente parasse por aqui, irmãos, na história de Josué, a gente vai dizer: esse cara é extraordinário. Esse cara não tem falha, não. Esse Josué, irmão Fábio, quando a gente olha para ele, olha o currículo dele, olha a história dele. Mas aí eu te pergunto, vamos voltar lá para Josué capítulo 1, de 1 a 9? Por que o texto de Josué, capítulo 1, de 1 a 9, quando ele está numa mudança de nível, saindo de auxiliar para líder, saindo de alguém que estava ali no meio do povo, agora para liderar o povo, é necessário o Senhor trazer um reforço extremamente positivo sobre a vida dele? Você lembra do que diz Josué capítulo 1, de 1 a 9? Diz assim: depois da morte de Moisés, verso 1, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num:
auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates e toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Olha o verso 6. Seja forte, seja corajoso, porque você vai conduzir este povo a herdar a terra que prometi, sobre o juramento dos seus antepassados. Verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado em obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro, medite nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que andar. Se nós pudéssemos resumir a palavra de Deus para Josué, ela se resumiria em uma sentença: não tenha medo. Se nós pudéssemos resumir as palavras do Senhor a Josué, irmão Fábio, o Senhor está dizendo a Josué: não tenha medo. Sabe por quê, meus irmãos? O medo, ele de fato... Acho interessante, eu estou lendo um livro do Max Lucado sobre medo. Nesse processo todo de preparação dessa semana, ele diz assim: o medo parece o grande valentão da escola. Eu achei legal quando ele fez essa comparação, irmão Hamilton. Toda escola tem um valentão, você lembra? Tem aquele cara que quer brigar com todo mundo, aquele cara que bate em todo mundo, que é o cara grandão, que ninguém desafia ele, que quando ele chega, todo mundo se afasta, que quando ele passa, as pessoas têm medo dele. A galera da sua idade, ninguém quer se aproximar dele, Gilberto. O medo é assim, é como o valentão da escola. Sabe o que o medo faz com a gente? Ele faz muito barulho, ele ocupa a nossa vida, mas ele não traz nada de bom. O medo, ele faz assim com a gente. O medo nunca escreveu uma sinfonia, nunca escreveu um tratado de paz, nunca curou uma doença, nunca libertou uma família, nunca salvou uma família, muito menos um negócio, Fábio. O medo nunca salvou um negócio. Mas Anderson, a coragem sim, a fé sim, mas o medo não. Agora é interessante quando a gente olha para esse texto, e a gente se pergunta: por que que Deus foi tão forte com Josué, Hamilton, em dizer para ele: não tenha medo? Por que, Anderson? Se Deus queria falar algo para Josué nessa mudança da etapa da vida dele, qual a razão dele enfatizar tanto, irmão Josimar? Não tenha medo, Josué, não tenha medo, Josué, não tenha medo, Josué. Sabe por quê, irmãos? 3 coisas eu quero tratar com os irmãos hoje, para a gente poder... Tá tudo bem com a Cacá lá? Tá tudo bem? Então ótimo. 3 coisas, irmãos, nós precisamos entender sobre o medo. E o Senhor queria ensinar a Josué as 3. Sabe qual é a primeira? Irmã Dayana, sabe por que Deus foi tão enfático com Josué, e Ele é conosco ao iniciar esse ano? Porque o medo nos paralisa. Se tem uma coisa, irmã Valdeneide, que o medo faz com a gente, é nos paralisar. Diante dos grandes desafios, o medo, ele nos para. O maior exemplo disso, o próprio Josué já tinha vivido. Quando ele vai com os 12 espiar a terra, e eles voltam de todo aquele processo de espiar a terra, é interessante que Moisés tinha dito para eles assim: tragam algo da terra para que a gente possa ver. Depois você lê lá com calma em Números capítulo 13, que conta esta história. Eles vão, visitam a terra, e Moisés diz assim: sejam corajosos, e tragam alguma coisa lá da terra. E é interessante que
Moisés, ao escrever, e nós acreditamos esse texto a ele, reconhecemos ele como o autor do Pentateuco, Moisés diz assim: e era tempo da colheita, e colheita das uvas. Subiram, observaram a terra desde o deserto Zizim até Reob, em direção ao Lebo de Ramate, subiram ao Negueg, chegaram a Hebron, e ali eles olharam, e sabe com o que eles encontraram? Os descendentes de Anak. Quem eram os descendentes de Anak? Eram homens grandes. Os menores deviam ser tudo tamanho do irmão Anderson assim, os pequenininhos, tudo gigante, homens fortes, os anaquins. Quando eles chegam na terra prometida, quando eles olham todo aquele contexto, eles se dão com os gigantes. Mas é interessante, no texto vai nos dizer, que quando eles chegam no vale de Escol, eles cortaram um ramo, do qual pendia um único cacho de uva. Sabe qual era o tamanho desse cacho de uva, irmão Hamilton? Precisou de 2 homens para carregá-lo. Será se a terra era boa? Será se a terra era maravilhosa? Olha o que a terra produzia. E aquele lugar foi chamado Vale de Escol, Números capítulo 13, versículo 24. E eles colheram as romãs, os figos, e depois de 40 dias eles voltam. E aí eles chegam diante de Moisés. E é interessante a hora de dar o relatório da missão. Chega diante do chefe, e diante do relatório da missão, eles retornaram. Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel está ali em Cades Barneia, ali naquela região, e eles estão prontos para ouvir o relatório. Toda a comunidade está pronta, e o relatório foi o seguinte: Moisés, nós entramos na terra que nos enviou, lá de fato mana leite e mel, e aqui está o fruto. Eu fico imaginando, olha, pensa aquele bitelo, o bicho era grande, 2 homens carregando aquele cacho de uva. Pensa, pastor Antônio, igual aquele cacho de banana que tem lá em Minas Gerais. Pensa o tamanho deles, grande. E aí eles chegam e apresentam os frutos, fala que a terra era boa, só que eles continuam o relatório. Mas eles viram e dizem assim: o povo que vive lá é poderoso. Olha, a terra lá é maravilhosa, mas tem um povo que vive lá, as suas cidades são fortificadas e grandes. Também nós vimos os descendentes de Anak, aqueles amalequitas que vivem no Negueg, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus que vivem perto do mar junto ao Jordão. Irmãos, o relatório deles, o que eles enxergaram? Só os gigantes, só enxergaram o problema. Tem gente que é assim, diante do medo, diante da circunstância, quando vai começar um novo ano, olha diante de todas as coisas e só consegue enxergar o problema, só consegue enxergar a dificuldade. Agora ouça o relatório de Caleb. Caleb faz o povo calar, diz o verso 30, e diz: vamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Graças a Deus que no meio de onde só tem gente pessimista, sempre Deus levanta alguém com uma palavra diferente. E aqui nós temos os homens que foram tomados pelo medo. Nós não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. O medo, irmãos, ele nos paralisa. Isso não é só lá não. Olha no Novo Testamento, lembra daquela experiência dos discípulos com Jesus? Jesus volta a Cafarnaum. Jesus, ao chegar em Cafarnaum, ele se dá com aquele centurião, ele cura o servo do centurião à distância. Ele chega na casa da sogra de Pedro, ela estava doente, ele cura a sogra de Pedro. Milagres acontecem, as multidões vêm até Jesus e ele cura as pessoas, ele transforma, ele liberta os endemoniados. Então o povo chegou em Cafarnaum, o que ele faz? Ele entra no barco e ele vai para o outro lado. Só que veio o quê? Uma grande tempestade. Quem estava no barco? Um monte de pescador profissional. Pedro, Tiago, João, gente que entendia de pesca, mas gente que naquele momento, com medo, perdeu a expectativa correta do que era o momento que estavam vivendo. Sabe por quê? Porque o medo nos paralisa. O medo paralisou Pedro, Tiago, João. Eles estavam paralisados e começaram a dizer: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos. O que o medo fez com eles? Ficaram o quê? Paralisados. Tem gente que desde o dia 12 de março não sai de casa. Tem gente que diz: desde que o Covid chegou, ninguém mexeu mais.
que a pandemia fez conosco? O que o medo tem feito conosco? E não só o medo da pandemia, o medo de tudo e de todos, tem feito com que a gente possa ficar o quê? Paralisado. Primeira coisa que o medo faz com a gente, ele nos paralisa. Segunda coisa que o medo faz com a gente, ele distorce a nossa visão. Qual foi a visão que eles tiveram? Olha, lá só tem gigantes. Não, lá tem coisa boa. Lá tem cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar. Lá é uma terra que mana leite e mel. Mas ele distorce a nossa visão a ponto da gente só ver gigante. Olha os discípulos, Senhor, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Jesus está no barco e eles estão pensando em morte. Jesus está no barco e eles estão pensando em morte. Por quê? Porque o medo faz isso conosco. Além de nos paralisar, ele nos faz ver as coisas aonde não existe. Fábio, hoje você entende isso bem, que agora você é pai. Mas quando você era criança, você também deve ter passado por isso, Michael. Quem nunca teve medo de cortina no quarto escuro? Qual filho que não gritou em algum momento, disse assim, pai, chegou correndo lá na cama da mãe, puxou assim o cobertor, e meio desesperado, e disse o quê? Eu estou com medo. Mãe, deixa eu ficar aqui. Pai, deixa eu ficar aqui. Filho, o que foi? Pai, lá no meu quarto tem um monstro. E aí o pai vai lá e faz o quê? Liga a luz. Filho, não tem nada aqui. Pai, tem sim, apaga a luz para o senhor ver. Não é assim? Aí apaga a luz, filho, não tem nada. Mas o monstro é fruto de quê? Do medo. Sabe por quê, irmãos? O medo faz isso conosco. O medo cria monstros na nossa mente. O medo cria monstros no nosso coração. O medo cria monstros em nós. Nós passamos a ter medo até mesmo da morte, sendo que aquele que venceu a morte no 3º dia e ressuscitou está conosco. Quais são os monstros que o medo está criando na sua vida? Eu queria desafiar você hoje a dizer assim, Senhor, tira do meu coração todo medo, tira do meu coração todo medo, tira do meu coração todo medo, não me permita ver o que não existe em 2021, não me permita ver aquilo que não existe. Como você enxerga as situações e as atitudes que estão diante de você? Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não estamos tendo tempos difíceis. Eu não estou dizendo que nós não estamos com problemas. Eu não estou negando que nós estamos numa pandemia. A grande questão é como nós vamos encarar tudo isso. E aí eu quero terminar hoje dizendo que o medo, além dele nos paralisar, além dele fazer a gente enxergar as coisas maiores do que elas são, sabe o que o medo faz com a gente? Ele acaba com a nossa vitamina B12. Sabe o que é isso, irmã Jéssica? Ele acaba com a nossa memória. Nós que somos bariátricos, precisamos tomar vitamina todo dia. Quando você tem a oportunidade de viver novamente através de uma cirurgia bariátrica, uma das coisas que durante todo o processo você tem que aprender, que seu estômago agora é bem pequeno, e uma das suas principais fontes de alimentos serão as vitaminas. E uma das vitaminas principais que nós precisamos tomar é a vitamina B12. Irmãos, quando eu passo 3, 4 dias sem tomar vitamina B12, eu olho para o Michael, fico olhando para ele e falo assim, como é que esse rapaz se chama mesmo? A ausência de B12, uma das coisas que ela causa em nós, é o quê? Esquecimento. Eu sei que tem algumas coisas que já é da idade mesmo, Derlei, mas muitas delas é quando a B12 está baixa. Sabe o que o medo faz com a gente? O medo faz isso.
Ele faz a gente esquecer quem Deus é e o que Ele já fez por nós. O medo, João Flávio, faz isso com a gente. O medo faz a gente esquecer, ele enfraquece a nossa memória. Os espias, meus irmãos, eles tinham inúmeras razões para confiar no poder de Deus. Eles tinham visto milagres no deserto, tantos livramentos, o maná, a nuvem de fogo, as roupas não envelheceram, o cuidado de Deus, todo o tempo. Mas diante dos grandes desafios, o medo nos faz esquecer tudo que Deus já fez. Os discípulos tinham acabado de ver a cura de um leproso, os discípulos tinham acabado de ver o centurião tendo seu servo curado à distância, os discípulos tinham acabado de ver a sogra de Pedro sendo curada. Eles entram no barco e esquecem que Jesus estava lá. Eu pergunto a você, você tem esquecido? O medo está te fazendo esquecer, o medo está te fazendo lembrar o que Deus pode fazer por você, o que Deus vai fazer na sua vida. O medo, ele faz isso com a gente, irmã Daiane, ele nos faz a gente esquecer. O medo, ele cria uma amnésia espiritual na nossa jornada, ele cria uma amnésia na nossa vida, nos faz esquecer dos milagres. Queria te pedir, lembra aí dos milagres que Deus já fez na sua vida. Lembra dos livramentos. Lembra do cuidado de Deus. Lembra o quanto Ele é bom. Lembra da sua presença. Muitas vezes o medo nos traz uma amnésia espiritual. E eu fiquei pensando, pastor Antônio, quando o medo começou? Já fez essa pergunta, Fábio? Para a gente terminar. Quando a gente começou a ter medo? Já pensou, Hamilton, quando a gente começou a ter medo? Lembra, Derleide, quando o ser humano começou a ter medo? Gênesis capítulo 3. Deus disse, olha, podem desfrutar de tudo que tem aqui nesse jardim. De todas as coisas vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás vem e diz assim, olha, coma, porque comendo vocês serão deuses. Como o homem sempre quer ser Deus, olha a vaidade do nosso coração, é uma desgraça. Eva cede, e Adão então cede, e nós temos o pecado. Qual a consequência disso? O texto continua, e o texto prossegue. E a partir do verso 8, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença de Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor perguntou, aonde está você, Adão? E ele respondeu, Senhor, eu ouvi os teus passos, mas eu fiquei com medo, porque eu estava nu. Senhor, por isso eu me escondi. O medo é uma das consequências do afastamento do homem de Deus. Nota, todas as vezes que nós estamos firmes com o Senhor, quando nós estamos na presença de Deus, aconteça o que acontecer, nós temos medo? Mas quando nós deixamos de olhar para o Senhor, o que acontece conosco? O medo inunda o nosso coração. Foi por isso que o Senhor chegou para Josué e disse, Josué, seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Termino lembrando para você, pelo menos alguns textos que eu queria que você abrisse na sua Bíblia. Você está com a Bíblia nova aí? Aproveita para marcar nela. Mateus 10, 31. Senhor Jesus, e esse é o texto que nós vamos meditar amanhã à noite. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que os pardais. Uau! Mãe Edna, não tenha medo, a irmã vale muito mais do que um pardal. Já pensou?
Se Ele cuida dos pardais. Tem mais textos. Mateus 9:2. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo. Ânimo bom, não tenha medo, os teus pecados estão perdoados. Mateus 6:25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, não é o corpo mais importante do que a roupa. Não se preocupem. Lucas 8:50, Jesus vira para Jairo, quando os amigos de Jairo vêm e dizem assim: olha, tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. O que Jesus vira para Jairo e diz? Não tenha medo, creia somente. Mateus 10:28, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não tenha medo. João 14, de 1 a 3, os discípulos morrendo de medo de tudo que haveria de acontecer. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu fui preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, e não tenham medo. Mateus 17:7, levante-se, não tenha medo. E aí Paulo, diante de tudo isso, ele vira escrevendo para o jovem, e agora não mais jovem, porque é na segunda carta, pastor Timóteo. Paulo preso, sofrendo e vivenciando tudo que ele já tinha vivido. Ele vira para Timóteo e diz assim: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós não somos do povo do medo não, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Sabendo, irmãos, e termino aqui, quero convidar a nossa turma para já ir se achegando, que nós como seres humanos temos muito medo. O Senhor vira para Josué e diz assim: Josué, não tenha medo. Alguns, e lembro bem, já está na glória com o Senhor, pastor Sóstenes Apolos, um excelente pregador do Evangelho, da Assembleia de Deus, o Novo Dia, aqui na L2 Sul. Ele tinha um programa de rádio, todos os dias, chamado O Novo Dia. E eu me lembro que um dos anos, ele escreveu um devocional chamado Não Temas. E ele apresentou 365 versões da expressão não temas na palavra de Deus. E eu me lembro que uma das formas que ele apresentava esse devocional era dizer: para todos os dias da sua vida, Deus tem um não temas. Para todos os dias da sua jornada, Deus tem um não temas para você. Porque Deus sabe que a gente é medroso. Deus sabe da nossa facilidade de muitas vezes, você que está conosco em casa agora, de muitas vezes criarmos monstros aonde não existe, de criarmos circunstâncias que não são verdadeiras. E diante, Vanessa, de um ano que nós temos pela frente, a primeira atitude que nós precisamos ter é não ter medo. E por que nós não vamos ter medo, Fábio? É interessante que as palavras do Senhor nosso Deus a Josué foi: não temas. E aí eu fiquei pensando, quais foram as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, Michel? Mateus, capítulo 28, versos de 18 a 20, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, irmão Carlos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
Aí ele, sabendo que a gente era muito medroso, aí ele virou para nós e disse assim: e eis que eu estou com você todos os dias. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até ele voltar. Mansara, se te perguntarem se o ano de 2021 vai ser uma bênção, vai ser, sabe por quê? Porque Jesus já está lá. 2021 vai ser extraordinário, sabe por quê, irmão Valdeneide? Porque Jesus já está lá. E Ele está dizendo para nós: eu estarei com você. Não precisa temer, Jéssica. Não precisa temer com o que vai acontecer. Não precisa temer, Edna Maria, com o que virá pela frente. Não precisa temer, Pedro, com o que está diante de nós. Não precisamos temer com o que nós vamos enfrentar. Sem dúvida alguma, nós estamos no meio de uma pandemia. Nós não sabemos se teremos vacina, se não. Nós estamos orando para ter, e Deus proverá. Os medicamentos que nós temos têm sido eficazes e nós somos provas disso. Mas mais do que o medicamento, Deus tem nos conduzido. Nós temos orado por consolo. O Senhor tem consolado tantas famílias, irmãos. Famílias que têm perdido pessoas, nós temos visto a mão do Senhor. Sem dúvida alguma, é inegável a dor. Mas diante de tudo isso, o Senhor está virando para nós e dizendo: eu quero formar um exército de guerreiros no meio desse deserto. Eu quero formar valentes no meio desse deserto. E eu estou dizendo: eu estarei com vocês. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu estarei contigo. Comunidade Batista Hope, assim como eu estive com Moisés, com Josué, eu estou com você, porque eu não mudei. Agora a grande questão é: no momento em que o escuro da vida começar a te apresentar tantos monstros lá na cortina, lembra que você serve a luz do mundo, e quem serve a luz do mundo não andará em trevas. Ligue a luz do mundo, lembre do nome de Jesus, e todos os monstros que o medo te trazem vão desaparecer. Quero te fazer uma pergunta: como está o medo no teu coração hoje? Pastor, eu tenho tanto medo do que virá pela frente. Pastor, eu tenho tanto medo de 2021. Quando criança, todas as vezes que eu vi um monte de monstros lá no meu quarto, e o que eu socorri os meus pais, tinha uma palavra que parecia a palavra mágica. E hoje nós a usamos com os nossos filhos, porque nós aprendemos com os nossos pais. Qual era a palavra mágica, irmã Edna? Filho, fica tranquilo, o papai está aqui. Seu filho pode estar num medo danado. Quando você chega, irmão Fábio, e bota a mão assim na Bia e diz assim: Bia, fica tranquilo, papai está aqui. A mamãe está aqui. A Sofia pode estar tremendo de medo. O Anderson chega e diz assim: filha, o papai está aqui. João, na hora que as meninas vão tomar injeção, quem é que está lá? Como é que a gente faz para encorajar os filhos? Filho, o papai e a mamãe está aqui. Não tenha medo. Sabe o que é que o nosso papai está dizendo hoje? Ele está dizendo assim, irmã Siamane: não tenha medo, porque eu estarei com você todos os dias do ano de 2021. Não tenha medo, Gilberto, que eu estarei com você em todas as circunstâncias. Não tenha medo, Elzi, que eu estarei com você todos os dias. Não tenha medo, Sara, que eu estarei com você todos os dias. Não tenha medo, você, meu irmão, que está conosco agora. Irmã Delma, irmã Dejane, olha, irmã Enói, meu querido irmão Pedro, minha irmã Aline, minha querida irmã Tânia, não tenha medo, irmã Tânia. O papai do céu, aquele que nós chamamos de paizinho querido, está dizendo: eu estarei com você todos os dias do ano de 2021. Não tenha medo.